Olá, concurseiro, continuando o nosso estudo de Direito Penal, parte geral, mais precisamente a teoria do crime, especificando excludentes de ilicitude, causas justificantes e por aí vai, ok? Vamos adentrar agora as causas justificantes em espécie, aquelas previstas lá no Código Penal. Já vimos quais são, tá? Já vimos aí quais são as causas excludentes de ilicitude. Agora vamos destrinchar uma a uma, ok? Então, comigo é o seguinte, eu invirto. Eu primeiro estudo estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, que são mais tranquilas, é pouca coisa, e depois eu adentro a estado de necessidade e a legítima defesa, porque aí sim tem bastante coisa para ser trabalhada, beleza? Então, o primeiro instituto é o estrito cumprimento do dever legal, tá? Falar dos dois aqui, pode colocar na tela, falar um ponto relacionado dos dois, que é o seguinte: estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. O artigo 23 do Código Penal, ele traz as 4 excludentes de ilicitude. O artigo 24 e o artigo 25 conceitua o que é estado de necessidade e o que é legítima defesa. Ou seja, o Código Penal, ele cita o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito no 23, mas ele não conceitua. Ou seja, cabe à doutrina conceituar o que é estrito cumprimento do dever legal, o que é exercício regular no direito. A gente vai ver que os dois institutos são muito próximos, tá? Os dois institutos é quase a mesma coisa. Tá? Os dois institutos é praticamente a mesma coisa, voltados aí para pessoas diferentes. Pode colocar na tela. Então vamos lá. O Código Penal não as define, não define o que é estrito cumprimento e não define o que é exercício regular. Cabendo à doutrina tal tarefa. Olha só, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. O direito é dado por quem? Pela lei. Então, enquanto que no estrito cumprimento do dever legal eu tenho um dever dado pela lei, no exercício regular de direito eu tenho um direito dado pela lei, aqui lei em sentido amplo, ok? No estrito cumprimento do dever legal, o cumprimento é estrito, é regular, é sem excesso. Um estrito cumprimento daquele dever que a lei te dá. Enquanto que no exercício regular de direito, esse direito tem que ser exercido de forma regular. Ou seja, enquanto aqui eu falo estrito cumprimento, aqui eu falo exercício regular. É quase a mesma coisa. A diferença é que em um eu tenho um dever legal, no outro eu tenho um direito. Enquanto que eu tenho um dever legal normalmente direcionado a funcionários públicos, o direito é direcionado a particular. Então é um direito dado a particular e ele vai agir lá, ele vai exercer esse direito de forma regular. O outro é um dever que a lei dá para o funcionário público e ele agirá dentro do estrito, ele cumprirá dentro dos estritos ditames da lei. Ou seja, então exercício regular e estrito cumprimento é mais ou menos a mesma coisa, tá? Mais ou menos aí a mesma coisa. Aqui eu quis anotar funcionário público. Vamos em frente. Então, estrito cumprimento do dever legal primeiro, elementos do estrito cumprimento do dever legal. Então, o que a doutrina fez? A doutrina, ela conceitua o estrito cumprimento do dever legal. Eu costumo dizer que a melhor conceituação, porque o Código Penal ele só dá um nome, ele fala, ó, estrito cumprimento do dever legal. O que a doutrina faz? Ela conceitua, ela vem dizer o que é o dever legal, ela vem dizer o que é o estrito cumprimento. O estrito cumprimento é aquele sem excessos. Lembrando que o artigo 23, parágrafo único, vai dizer que se o cumprimento não for estrito, a pessoa responde pelo excesso. Na verdade, 23, parágrafo único, diz que tem excesso para qualquer excludente, tá? Qualquer excludente tem excesso, ok? Então, quais são os elementos? Primeiro, ordem legal, dever legal, um dever derivado da lei. Então, toda vez, olha só, toda vez que a pessoa tem um dever derivado da lei e age conforme esse dever, mesmo que pratique um fato típico, este fato não será ilícito. Tá? Toda vez que a pessoa age dentro de um dever originado da lei, eu gosto de dizer originado do ordenamento jurídico, tá? Porque não é só lei em sentido estrito, mas todo o ordenamento jurídico. Toda vez que eu tenho um dever originado do ordenamento jurídico e eu cumpro esse dever conforme os ditames da lei, ou seja, um cumprimento estrito, se eu praticar um fato típico dentro deste cumprimento, este fato não será ilícito, porque eu estarei abrangido, eu estarei justificado pelo estrito cumprimento do dever legal, ok? Na tela de novo. Então, o dever legal abrange aí todo o ordenamento, leis, decretos, regulamentos.
Cumprimento estrito, ou seja, sem excesso. Tá? Cumprimento estrito, o agente responderá pelo excesso. Tá? Cumprimento tem que ser estrito, regular, dentro dos limites. E por último, o elemento subjetivo. Eu tenho que ter ciência desta ordem legal. Essa palavra ordem legal não ficou boa. É dever legal, né? Melhor dizer, dever legal. Tá? Não vou falar aqui ordem legal, porque ordem legal pressupõe que alguém está dando a ordem. Tá? O melhor nome é o nome do instituto mesmo, é dever legal. É uma ordem originada da própria lei. Dever legal. Ok? Ciência, elemento subjetivo que tem que estar presente em toda excludente de licitude. Tá? Toda excludente de licitude tem que estar presente o elemento subjetivo. Eu tenho que estar ciente de que eu estou em estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho que estar ciente de que eu estou em legítima defesa. Ok? O elemento subjetivo tem que estar presente em toda excludente de ilicitude. Beleza? Voltando à tela, vamos lá. Ordens sociais, morais ou religiosas não vale para o estrito cumprimento do dever legal, tá? Eu estou agindo aqui de acordo com a minha religião, logo eu estou em estrito cumprimento do dever legal. Não, não está. O fato será típico. E pelo estrito cumprimento do dever legal também será ilícito, tá? Também será ilícito. Então, ordens, por isso que eu coloquei ordens entre aspas, né? Deveres sociais, deveres morais, religiosos. Exemplo. Policial é os dois melhores exemplos de prova, tá? Policial efetuando prisões, policial efetuando diligências e oficiais de justiça cumprindo mandado. Então, os dois melhores exemplos. Por quê? Porque eu tenho dois funcionários públicos cumprindo ordens legais, ordens que derivam de sua profissão, que derivam do seu cargo público. Então, o policial, quando ele efetua uma prisão em flagrante, por exemplo, a lei ordena que ele efetue essa prisão. Salvo engano, o artigo 301 do Código de Processo Penal vai dizer que o policial, a autoridade policial e seus agentes deverão, olha o dever aí, ó, deverão prender em flagrante a quem esteja em flagrante. Né? Eles deverão prender em flagrante. Enquanto que os particulares poderão prender em flagrante. Então, o particular é um direito. Para o funcionário, para o policial, não, é um dever. Se é um dever legal, ao cumprir esse dever legal de prender, ele está tirando a liberdade. Ele está tirando a liberdade da pessoa. E tirar a liberdade é fato típico. Constranger a liberdade é fato típico. Seja sequestro lá, ou constrangimento ilegal, constranger a liberdade é fato típico, seja abuso de autoridade. No entanto, não será ilícito. Por que não será ilícito? Porque ele estará em estrito cumprimento do dever legal. A mesma coisa do oficial de justiça. O oficial de justiça, às vezes, para cumprir um mandado, ele adentra a residência. Para, às vezes, fazer lá uma avaliação, para fazer uma penhora, ele adentra a residência. Ele tem esse poder de adentrar a residência? Tem. Ele tem esse poder de adentrar a residência. Por quê? Porque deriva da lei. É um dever legal dele ao cumprir as suas funções. Mesmo que o fato seja típico, violação de domicílio, por exemplo, não será ilícito, porque estará ele em estrito cumprimento do dever legal. Ok? Tranquilo? Vamos lá, na tela. Então, o estrito cumprimento do dever legal é tranquilo. É só saber que é um dever que origina da lei, um dever legal, e que o agente está no estrito cumprimento. Um dever que origina da lei e que o agente está no estrito cumprimento. Ok? Eu vou falar um ponto aqui que eu até discordo um pouco, mas justamente para diferenciar. Normalmente, em prova, servidor público, estrito cumprimento do dever legal. Particular, exercício regular de um direito. Tá? Particular, exercício regular de um direito. Eu discordo de um ponto que é o seguinte, que eu vou dizer o que você marca na prova. O médico. O médico está lá na cirurgia. O médico, por vezes, ele está cumprindo um dever que origina de lei, de ordenamento, de conselho de medicina. Mas em prova, médico, você fala que é exercício regular de um direito, intervenções cirúrgicas, tá? Você vai falar que é exercício regular de um direito. Direito da profissão, tá? Ali ele está exercendo o direito da sua profissão. Ok? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Continuando. Ordem emanada de superior hierárquico. Ou seja, a ordem, ela não foi emanada da lei, não deriva direto da lei, mas é uma ordem legal emanada de um superior. Não é direto da lei você cumprindo sua função de acordo com os ditames da lei, mas você está cumprindo uma ordem de um superior hierárquico. Se você estiver cumprindo uma ordem de um superior hierárquico, será, e se for uma ordem não manifestamente legal, será o caso de obediência hierárquica. Também voltada para servidor público, né? Também voltada para funcionário público. Obediência hierárquica, que é uma das causas de exclusão de culpabilidade.
por inexigibilidade de conduta diversa. Ok? Então, se a ordem deriva direto da lei, eu tenho estrito cumprimento do dever legal. Se a ordem deriva de um superior hierárquico, desde que seja não manifestamente ilegal, aí será exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, a chamada obediência hierárquica. Ok? Tranquilo? Mais uma questãozinha na tela, mais um tema. Então, ordem emanada de superior hierárquico. Segundo, atirar em preso para evitar fuga. Olha só. Não pode atirar em preso que está fugindo. Não pode. Atirar, quando eu falo em atirar é para matar, atirar é para tirar a vida. Né? A arma de fogo ela serve para matar. Você só pode matar uma pessoa em legítima defesa, acabou. Depois eu dou até exceção. Mas a regra para matar a pessoa é em legítima defesa. Então, professor, eu sou policial militar, ou sou agente penitenciário e eu trabalho lá na penitenciária, lá na torre, e eu vejo um preso pulando. Posso atirar no preso? Não pode, tá? Não pode atirar. Qual é o risco que ele está oferecendo para você? Nenhum. Qual é o risco que ele está oferecendo para terceiros? Nenhum. Ah, mas é para manter a segurança aqui. Não. Atirar para manter a segurança não pode. Para evitar a fuga dele? Não pode, tá? Não pode. Professor, eu sou policial militar e eu estou fazendo uma blitz, sou policial rodoviário, estou fazendo uma blitz. O carro passou. Posso atirar? Não pode. Tá? Não pode. Professor, deixa eu ver se eu... Coloca na tela para ver se eu coloquei o próximo tema aqui, se é o que eu vou falar. Tá aí. Policial, pode vir. Policial que mata preso, coloquei preso, mas mata um meliante, mata um cidadão de bem, mata lá um cidadão, um bandido num tiroteio. Eu vou colocar a historinha só para te demonstrar como que a questão pode te enganar. Imagina, lembra lá do filme Tropa de Elite? É o filme Tropa de Elite. No filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, ele recebeu a ordem para dominar o morro, porque o Papa ia vir ao Rio de Janeiro. E ele falou assim, ó, você tem a sua ordem aí, você vai ter que dominar o morro. E ele teve que invadir o morro. Tá? Ele foi lá, com a sua equipe lá, invadiu o morro. Imagina que tem um policial lá que recebeu a ordem do Capitão Nascimento. Falou assim, ó, cumpra suas funções aí, suba o morro. E aí nessa subida de morro, encontra o bandido armado e pum, mata o bandido. O policial, quando mata aquele bandido lá no morro, sabe, quando era o Morro do Alemão, né? Não lembro direito. O policial que mata o bandido. Está ele, ó, cumprindo a sua função de policial. Ele recebeu até uma ordem emanada para subir o morro. Está na sua função de policial. Ele está em estrito cumprimento do dever legal? Sim ou não? Cuidado, não. Não existe, inicialmente falando, depois eu trago a exceção, mas não existe no ordenamento jurídico uma ordem legal para matar. Inicialmente falando, não existe no ordenamento jurídico uma ordem legal para matar. Logo, ele não estará abrangido pelo estrito cumprimento do dever legal. Professor, mas ele matou, isso é crime? Não, não é crime. A excludente é a legítima defesa. A excludente, nesse caso, é a legítima defesa. Ok? Tranquilo? Professor, tudo bem, não existe ordem legal para matar, mas tem exceção a essa regra? Tem exceção que mesmo matando estará em estrito cumprimento do dever legal? Tem. Na verdade, tem uma situação que é tranquila de se falar e tem uma outra que ainda é discutível, tá? Que é em tese um pouquinho mais nova. A primeira é a seguinte, existe no Brasil a pena de morte? Existe. Existe pena de morte em caso de guerra declarada. Então, no caso de guerra declarada, é possível a pena de morte. Se você olhar o Código Penal Militar, tem lá os crimes em tempo de guerra. Nos crimes em tempo de guerra, tem vários crimes lá em tempo de guerra, por exemplo, traição, que a pena é morte. Então, se a pessoa pratica um crime em tempo de guerra, que tenha a pena morte e a ele seja cominada a pena de morte, ele será executado. Ele será executado por fuzilamento. É a forma de execução da pena de morte no Brasil. Ele é executado por fuzilamento. Pergunta, a pessoa, o carrasco, que que executa esta pena de morte, quando ele mata lá o condenado à pena de morte, ele mata em legítima... Não é crime para ele, né? Não é crime. Mas ele matou alguém, é um fato típico. Então, ele matou alguém, é um fato típico. Mas eu tenho para ele uma excludente de licitude. Qual é a excludente? É legítima defesa ou é estrito cumprimento do dever legal? É estrito cumprimento do dever legal. É o dever dele retirar a vida daquela pessoa que foi condenada. Ok? Uma exceção.
A outra exceção um pouco mais discutível é a seguinte. Salvo engano, é o artigo 303 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Inclusive, o artigo 303 ele é citado no artigo 9º, parágrafo único do Código Penal Militar. É a situação da lei do abate. Tá? A lei do abate. Porque crimes dolosos contra a vida vai para o tribunal do júri. Salvo na lei do abate. Salvo 303. Os culposos não vai, mas crimes dolosos contra a vida, mesmo que praticados por militares, contra civis, não vai para a justiça militar, vai para o tribunal do júri, justiça comum. Salvo o 303 do CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o caso da lei do abate. O que é a lei do abate? A lei do abate foi uma lei que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica, diz o seguinte: se um avião adentra o território nacional, e quando ele adentra sem plano de voo, sem entrar em contato com a torre, sem nada, normalmente está trazendo droga, né? E aí pode uma aeronave brasileira, um F-5 nosso, ir lá e interpelar essa aeronave. Tenta comunicação pelo rádio, faz sinal, dá tiro de advertência. O último passo é abater a aeronave. O último passo, abate a aeronave. Eu entendo que quando o oficial da aeronáutica, que quando o piloto militar abate aquela aeronave, ele mata o cara. Se ele abateu, ele vai matar o cara. Eu entendo que ele está em estrito cumprimento do dever legal. Tá? Não vejo aí uma causa de legítima defesa, porque às vezes a aeronave não está nem atirando contra. É a aeronavezinha de carga que está levando droga. Entendo eu que ele está em estrito cumprimento do dever legal. Ok? Tranquilo? Vamos em frente, vamos lá. Na tela para mim. Tá ficando bom, hein? Comunicabilidade do estrito cumprimento do dever legal ao particular. Então, o estrito cumprimento do dever legal, ele é exercido pelo servidor público, em regra, né? Mas é possível a comunicabilidade ao particular. Por exemplo, o policial está fazendo uma ronda, e ele vai lá e faz uma revista, ele restringe a liberdade das pessoas para fazer uma revista. Está ele restringindo a liberdade. Eu tenho um fato típico. Eu tenho ali um abuso de autoridade como fato típico. Mas não será ilícito, porque ele está em estrito cumprimento do dever legal. Se ele pede a um particular para ajudá-lo, o particular pode ajudar? Pode. O particular pode ajudar. Ou está efetuando uma prisão em flagrante, o particular vai lá e ajuda a efetuar essa prisão em flagrante feita pelo policial. Nesse caso, há uma comunicação do estrito cumprimento do dever legal ao particular. O particular também estará em estrito cumprimento do dever legal. Ok? Então existe comunicabilidade do estrito cumprimento do dever legal ao particular. Ok? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Um tema bom aí. Questãozinha. Pô, já veio tudo já. Técnico legislativo da Câmara dos Deputados. Salvo engano, essa questão aí foi para policial legislativo. Eu sou policial legislativo do Senado. A minha prova foi em 2012. Em 2014 teve prova policial legislativo da Câmara dos Deputados e para outros cargos da Câmara. Com relação ao disposto na parte geral do Código Penal, ao inquérito policial, à prisão em flagrante e à prisão preventiva, julgue os itens. Haverá isenção de pena se o agente praticar o fato em estrito cumprimento do dever legal. Certo ou errado? Se ele está em estrito cumprimento do dever legal, o estrito cumprimento do dever legal é uma causa de exclusão da ilicitude, é uma excludente de ilicitude. E você bem sabe que as excludentes da ilicitude, elas são tratadas pelo Código Penal com que termo? Ilicitude. O Código Penal vai dizer assim, ó, não há crime. Não há crime. Quando eu utilizo o termo isento de pena, é exclusão de culpabilidade e não exclusão de ilicitude. Portanto, gabarito incorreto, gabarito errado, ok? Em frente. Mais uma questãozinha. O agente policial, ao submeter o preso aos procedimentos estabelecidos em lei, como, por exemplo, identificação datiloscópica, quando autorizada, ao reconhecimento de pessoas e de coisas no curso de inquérito policial, encontra-se amparado pelo exercício regular de direito, respondendo criminalmente nos casos de excesso doloso ou culposo. Certo ou errado? Errado, né? O agente policial, quando estabelece procedimentos previstos na lei, não é exercício regular de direito, é estrito cumprimento do dever legal, ok? Vamos lá, exercício regular de um direito. Então, o que você tem que saber é diferenciar exercício regular de um direito de estrito cumprimento do dever legal. Enquanto que no exercício regular de direito é uma norma permissiva, é uma norma que dá um direito, que permite uma conduta para o particular, no estrito cumprimento do dever legal, a norma, ela obriga
ela obriga o servidor a agir. Ok? Então, no estrito cumprimento, ela está obrigando, logo é uma norma voltada para o servidor público. Enquanto que no particular é uma norma permissiva, é uma norma que está dando um direito para um particular. Se o particular age dentro daquele direito e pratica um fato típico, eu direi que esse fato não é ilícito. Esse fato é lícito, porque estará ele em exercício regular, desde que seja regular. Responderá ele pelo excesso, tá? Excesso responde. Estará ele em exercício regular de direito. Ok? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Primeiro, ó, que haja norma concedendo o direito. Então, no exercício regular, tem que ter uma norma concedendo o direito. Enquanto no estrito cumprimento do dever legal, tem uma norma lá dando o dever, né? É um dever. Que o exercício desse direito seja feito de forma regular. Exercício regular. Responde ele pelo acesso. E que ele saiba aqui o elemento subjetivo, sob o amparo da norma permissiva. Que ele saiba estar agindo, né, sob o amparo da norma permissiva. O elemento subjetivo que está presente em todas as excludentes de ilicitude. Se a conduta for amparada em costume, conduta amparada em costume, não é exercício regular no direito. Tem que estar amparada na lei. Lei em sentido amplo, tá? Tem que estar amparada na lei. Exemplo. Prisão em flagrante por particular. Então, olha só como é tranquilo, como é fácil. Eu tenho o Instituto da Prisão em Flagrante lá do 302. No caso aqui, 301. O 301 diz que o policial, a autoridade policial e seus agentes são obrigados a prender em flagrante. É um dever. Então, se ele prende, eu tenho o caso de estrito cumprimento do dever legal. O particular poderá prender em flagrante. É um direito. É um direito do particular prender em flagrante. Ele pode, é um direito dele. Direito é faculdade, ele faz se quiser. E não pode sofrer sanção se não fizer. Isso é direito. Se ele prende, exercício irregular de um direito. Então, prisão realizada por policial, estrito cumprimento do dever legal. Prisão realizada por particular, exercício regular de um direito. Na tela, intervenções médicas e cirúrgicas, e essas intervenções normalmente tem lesão ali, né? O médico pratica a lesão. No caso de intervenção médica e cirúrgica, é exercício regular de um direito. Outro exemplo, a violência esportiva. O esporte, existe norma dando o direito ao esporte. Esporte é um direito. Desde que realizado dentro das normas técnicas, tá? Violência esportiva, desde que realizado dentro de normas técnicas. Dentro das normas lá de qual esporte você está seguindo. Da modalidade esportiva. Por exemplo, o boxeador. O boxeador, ele, de vez em quando, ele, né, pratica um dano bem grave ali no outro. Mas se ele estiver dentro das normas técnicas, dentro ali do que pode ser praticado, ele não estará cometendo um crime. Porque apesar de ser um fato típico, apesar de existir uma lesão, estará ele amparado pelo exercício regular de um direito. Então, violência desportiva, um bom exemplo do boxeador. Mas existem outros exemplos que podem ocorrer. Por exemplo, futebol, né? Futebol pode ocorrer ali uma lesão. Um fato típico de lesão, mas não é crime, por causa do exercício regular de um direito. Ok? Tranquilo? De volta na tela, vamos lá. Então, bem fácil aí, bem tranquilo. Vamos fechar aqui. Ofendícula, ou ofendículos, ou ofensáculos. O que é isso? O que é ofendículas, ofendículos ou ofensáculos? São os mecanismos dispostos normalmente em residência para a proteção do patrimônio, da integridade física, da vida. Então, aquele caco de vidro que você coloca lá no seu muro, aquelas grades que tem tipo uma ponta de flecha na pontinha, o cão de guarda, a cerca elétrica, são chamados de ofensáculos, ofendículos ou ofendículas, tá? Também chamada de defesa mecânica predisposta, tá? Defesa mecânica predisposta. Tem doutrina que diferencia, tem doutrina que diz que o ofendículo é aquele que está visível e a defesa mecânica predisposta é aquela que está escondida. Coloca lá uma cerca elétrica por dentro do arbusto, por exemplo, seria uma defesa mecânica predisposta. Mas é a mesma coisa no fundo, né? No fundo, são aparatos de proteção da residência, tá? No fundo, são aparatos de proteção da residência. Então, existe uma divergência doutrinária em dizer que, se você coloca lá um ofensáculo, e esse ofensáculo causa uma lesão, um fato típico. Ele vai lá e lesiona lá o bandido que quer pular e ele acaba se machucando. Ele foi lá, lesionou. Pergunta, qual é a natureza jurídica do ofendículo? Qual é a natureza jurídica do ofendículo? Uma primeira corrente vai dizer que existe singular de um direito, que é um direito do particular colocar lá a proteção. Tá? Que é um direito de particular de colocar uma proteção. Olha, essa doutrina olha para o momento da colocação. Né? Quando ele coloca, ele está no direito dele.
Uma segunda corrente vai dizer que é legítima defesa. Porque essa segunda corrente olha para o momento que ele está sendo machucado. E na hora que ele está sendo machucado, ele está invadindo um patrimônio. E ao mesmo tempo, está havendo uma defesa aqui. Seria uma legítima defesa pré-ordenada, né? Uma legítima defesa meio que pré-ordenada. Ok? E uma terceira corrente vai dizer o seguinte, olha, tem dupla natureza jurídica. Tá? Dupla natureza. No momento da colocação, é exercício regular do direito. E no momento que ele está sofrendo lesão, é legítima defesa. Tá? Por uma prova, se citar essa terceira corrente, dizendo que tem dupla natureza, você marque. Se não citar, se trouxer só um instituto, você marca legítima defesa, que é a que prevalece. Tá? Legítima defesa. E por uma prova subjetiva, você pode escrever as três. Ok? Então, por uma prova, só trouxe lá os 4. Estrito cumprimento, legítima defesa, esse é o lado do direito, estado de necessidade, o que é que você marca? Você marca legítima defesa. Por uma prova que traz os dois, olha, tem dupla natureza. É exercício regular no momento da colocação, ou é legítima defesa no momento da lesão. Boa, essa daí você marca. Beleza? Tranquilo? Ofendícula, ofensáculo. E para fechar, na tela para mim, a questão da tipicidade conglobante de Zaffaroni e Pierangeli. Zaffaroni pensa o seguinte, ó. Zaffaroni pensa assim, olha, ele criou a chamada tipicidade conglobante. O que é tipicidade conglobante? É aquela que engloba a tipicidade formal, a formal, e a conglobante. A tipicidade ou ela é formal ou ela é conglobante. A conglobante engloba a material e as condutas antinormativas. Tá? A tipicidade material e as condutas antinormativas. Para Zaffaroni, os casos em que o direito fomenta, os casos em que o direito autoriza, fomenta, obriga, não são fato típico. Então, os casos em que a lei fala assim, oficial de justiça, entre na casa lá. Se a lei está mandando o policial efetuar a prisão em flagrante, isso não é excludente de licitude. Isso exclui a própria tipicidade. A tipicidade conglobante. Coloca na tela para mim para eu colocar o esquema. Então, para Zaffaroni, eu tenho tipicidade que se subdivide em formal e conglobante. E a conglobante ela é material e condutas antinormativas, ou seja, contrárias a normas. Contrárias à norma, antinormativa. Então, condutas antinormativas. Tudo aquilo que a norma autoriza, que a norma ordena, não será uma conduta antinormativa. Para Zaffaroni, praticamente todos os casos de estrito cumprimento do dever legal, principalmente estrito cumprimento do dever legal, e exercício regular de direito, esses casos eles são levados para a tipicidade conglobante, lá nas condutas antinormativas. Por quê? O policial que prende é estrito cumprimento. Para Zaffaroni, não. Para Zaffaroni, ele fala que não é estrito cumprimento. Ele fala que isso aí é uma conduta contrária à conduta antinormativa. É uma conduta autorizada pela norma. Logo, eu não tenho conduta antinormativa. Se eu não tenho conduta antinormativa, eu não tenho tipicidade conglobante. Logo, eu não tenho fato típico. Ele resolve na questão do fato típico. Ok? É meio que pegar o estrito cumprimento e o exercício regular de direito e trazer para a tipicidade conglobante. Ok? Entendimento aí de Zaffaroni da tipicidade conglobante. Toda vez que o direito fomentar aquela conduta, tá? Toda vez que o direito fomentar ou ordenar aquela conduta. Ele leva lá para tipicidade conglobante. É tirado da ilicitude e levar para o fato típico. Ok? Na tela para mim, vamos fazer uma questãozinha aí. Questão. Ângelo Asdrubal, reconhecido mundialmente como notável lutador de boxe, já tendo sido campeão brasileiro e vice-campeão mundial na categoria de pesos médios ligeiros, em uma luta com Custódio na busca pela indicação para a disputa do cinturão de campeão, obedecendo rigorosamente as regras de esporte, lhe desfere diversos socos, os quais vêm a causar lesões gravíssimas em seu adversário, Custódio, ocasionando a morte. Analisando o caso proposto, pode-se afirmar que Ângelo, letra A, praticou lesões corporais, culpa inconsciente, praticou lesões corporais. Letra C, não será responsabilizado por ter agido em estrito cumprimento do dever legal. Letra D, não será responsabilizado por ter agido em exercício regular de direito. E letra E, praticou lesões corporais dolosas. Gabarito letra D. Está ele em exercício regular de direito, violência esportiva, tá? Violência esportiva. Só um detalhe aí que passou, no caso de ofendícula, a ofendícula, ela tem que ser também regular, tá? A ofendícula ela não pode ser além. Ah, eu vou colocar aqui uma cerca elétrica que o cara encostar e morre. Você responde pelo homicídio, aí não é ofendícula. Porque é uma ofendícula com excesso. Tá? Não pode ter excesso
na tela para a gente fazer a próxima. Pode vir comigo, uma questãozinha só. Então, em relação a estrito cumprimento do dever legal e exercício de direito, tá ok, tá? Você já está capaz de acertar a questão, já sabe os exemplos, já sabe o que é cobrado em prova. Tranquilo? Um abraço. Eu te espero aí no próximo bloco. Tchau.